Doutora Kemi Salame. Ai, daqui a pouco tem Daniel Atala, antes que eu me esqueça. Doutora Kemi Salame, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Não pode fazer isso, né? Nunca, nunca, Regina. Nunca. Quando o médico fala nunca, é porque é nunca, né, doutora? Nunca. Vários riscos, né? A gente tem vários riscos nesse ato de coçar os olhos. Mas então, pra gente que é leigo, não parece. Parece que é uma coisa tão inofensiva. Pois é, e praticamente automática, né? Você vê ali a moça falando que ela nem pensa, que ela só coça. Eu me identifiquei com o que ela falou. Mas e se eu fechar o olho e fizer assim? Então, tem que evitar, Regina, porque assim, a gente tem alguns problemas em relação ao coçar os olhos. Então, um deles é a contaminação. Então, a mão pode estar contaminada, você coça o olho e leva ali uma bactéria, um vírus, algum bichinho que vai te dar uma infecção. Isso é muito ruim. Mas, além disso, então, pode lavar a mão e coçar o olho? Não. Não. Não, e nem com o olho fechado, porque ao coçar os olhos, o olho é uma estrutura, ele tem estruturas muito sensíveis. Então, ao coçar os olhos, você pode causar outros problemas, como o que a gente chama de ectasia da córnea. A córnea é a primeira lente que a gente tem no olho e ela pode causar uma deformação com o coçar frequente. E você pode até descolar a sua retina, que é uma parte super importante lá de dentro do olho, é a parte que eu digo que eu tenho o nervo, é o que faz a gente enxergar principalmente. Coçar os olhos pode fazer a retina sair do lugar e isso é péssimo, muito ruim. Um simples coçar de olhos, doutora? Um simples coçar de olhos. Então, não pode coçar o olho, mas esse coça faz o quê? Então, o ideal é a gente ver por que está coçando. Porque também é difícil, né, dizer para a pessoa, não coce e pronto. Então, existem várias causas para coçar os olhos, desde alergias, sujeira nos cílios, resto de maquiagem. Então, tem que ver qual que é a causa, tratar a causa para a pessoa não sofrer e não coçar o olho. Então, mão nos olhos é proibitivo, é sério, para valer. Sim, é sério para valer. Sério para valer. E a gente viu uma moça falando que lava os olhos uma vez por dia. Isso é correto? E se sim, o que eu posso usar? Na verdade, assim, eu sempre tento lembrar os pacientes. Dentro do olho, só colírio. Colírio só com prescrição médica. Então, o lavar, é interessante sim lavar os olhos, mas as pálpebras. Então, lavar os olhos com os olhos fechados. Então, lavar os cílios e as pálpebras é indicado. Claro, com produtos hipoalergênicos ou produtos que não causem irritação, produtos mais suaves, como um shampoo infantil neutro. E nunca deixar cair dentro do olho, nem a água, nem nenhum produto. Quando arde é porque agrediu, né? Com certeza. Quando arde é porque agrediu. É porque não devia estar ali. Cloro às vezes arde muitos olhos. Muito. Água do mar. Água do mar, pois é. E aí a água do mar sai, dá aquela ardência que dá, aliás, dá vontade de fazer assim, tirar a água, né? Sim. O que eu faço? Lavo o rosto todo com água doce? O ideal é exatamente isso, lavar o rosto com água doce, evitar de esfregar. E secar, né? E secar, isso, para evitar de... Às vezes tem um grãozinho de areia ali, acaba caindo dentro do olho. Então, lavar o rosto com água doce, secar suavemente com uma toalha limpa, tá tudo certo. Tem alguma... eu não quero não ser alarmista, né? Mas assim... Recentemente, todo mundo nos blocos, todo mundo no carnaval, inclusive eu. Tem conjuntivite à vista aí ou não? Sempre tem, sempre tem. Essa época, primeiro porque facilita a permanência do vírus, principalmente os vírus, né, vivos, mais tempo, nas superfícies, nas garrafas, em cima de tudo que é lugar, no corrimão, no ônibus, então... Pessoa que espirra, tosse... Isso, pode ir pelo ar, então aglomerações facilitam essa propagação da conjuntivite, principalmente conjuntivites virais. Então, tem que ficar de olho, pessoal que saiu do carnaval, período de incubação, aí que é o tempo de você ter contato. Falamos sobre isso, que são o quê, 15 dias? Isso, agora, até 15 dias. Isso, agora começa a pipocar. Começa. Já que estamos falando em olhos verão e óculos de sol, o moço falou que ele só usava e foi até confundido e tal, a outra moça falou que fica assim, eu não tenho olho azul, mas às vezes eu tenho a impressão que
Eu tenho, porque qualquer claridade a mais me faz franzir os olhos. Sim, sim. Então, assim, o sol, ele realmente incomoda. Algumas pessoas têm mais sensibilidade, a gente chama de fotossensibilidade, essa sensibilidade à luz, né? Mas isso é bastante pessoal, na verdade. Tem relação com outros fatores também, como um olho seco. Então, uma pessoa com um olho mais seco, tem mais sensibilidade. Tem mais sensibilidade. Mas, de qualquer forma, os óculos de sol, a gente tem que lembrar que eles não servem só para dar conforto. Eles são muito importantes para a proteção dos nossos olhos, porque o sol ele agride os nossos olhos de várias formas. Tanto as pálpebras, a pele das pálpebras, que está sujeita ao aparecimento de câncer de pele, como o restante do corpo, quanto as partes de dentro do olho. Então, de fora para dentro, o sol pode causar o quê nos nossos olhos, basicamente? Pterígio, que é aquela carninha branca que cresce aqui para cima da córnea, que é bem comum. Acelera a formação da catarata, que já acelera. O sol tem muita relação com o aparecimento da catarata e o crescimento. Tem relação, claro, também com outros fatores, medicação, idade, mas o sol ele acelera e também o envelhecimento lá de dentro do olho. O olho também envelhece. Também envelhece. Como escolher... tá bom, óculos, né? A luz incomoda, eu vou pôr o óculos. Como escolher o óculos correto e quando que o óculos faz mal, o óculos de sol? Perfeito, essa pergunta é excelente, é muito importante, porque eu acho que a maioria das pessoas realmente não sabe que não basta o óculos ser escuro. Então, na legislação brasileira, a gente sabe que um óculos solar, ele tem que ter uma proteção contra a radiação ultravioleta A e B de 90% a 100%. Por lei? Por lei, isso é lei. Então, se você compra um óculos de procedência duvidosa, ele é escuro, mas pode ser que... Não está te protegendo. Ele não E é até pior, né? É até pior, porque você se expõe mais. Isso mesmo. Crianças devem usar óculos de sol? É recomendável, principalmente após os 10 anos, sendo que as crianças, elas, hoje em dia não tanto, né? Mas elas ficam muito expostas, elas brincam na rua, elas jogam futebol, elas fazem muitas atividades ao ar livre. Então, sim, é recomendável. Aqui, ó, os tipos de conjuntivite para a gente identificar, né? Maravilha. A diferença existe e é visível, né? Sim. Depois que a gente vê aqui as fotinhas, os desenhos. Sim, é bem assim, são bem característicos os sintomas. A conjuntivite bacteriana, porque todas são olho vermelho, né? Então a gente fala, olho vermelho pode ser um monte de coisas. Isso é interessante. Sim. Então, a conjuntivite bacteriana, normalmente, ela tem uma secreção mais purulenta, mais amarelada, mais grossa. Quando a gente acorda, o olho fica pregando. Super pregado, acumula nos cílios. A viral, ela tem mais uma secreção branquinha, clarinha, assim, transparente, um lacrimejamento e muita sensação de areia nos olhos. É o principal sintoma da viral. E a alérgica, o principal sintoma dela é a coceira. Então, a alérgica que pede pra gente coçar, não pode. Na alérgica, vale fazer uma compressinha? Sim, em todas, inclusive, Regina, em todas. O mais importante é só lembrar de usar, pode ser com água filtrada ou soro fisiológico, mas pode ser uma água limpa, água que você beberia, mas lembrar de usar sempre descartáveis. Então, tudo que colocar no olho, já descartar em seguida. E geladinho é mais gostoso, né? Geladinho. É muito bom. Agora, ao contrário da conjuntivite, que provoca lacrimejamento, tem o ressecamento dos olhos. Sim. O que provoca o ressecamento dos olhos e por que é grave? O ressecamento tem várias causas, tá? Então, assim, a gente pode ter diminuição da quantidade de produção de lágrima ou a gente pode ter baixa qualidade dessa lágrima ou as duas situações associadas. Então, às vezes a pessoa ela tem bastante lágrima, mas é uma lágrima que não está fazendo o papel dela ali. Qual o papel da lágrima? Lubrificar a superfície, então proteger a parte de fora do olho e ela participa até no processo de enxergar. Então, uma lágrima funcionando boa te ajuda até a enxergar melhor, mas principalmente proteção dessas estruturas que são super sensíveis. Então, a falta da lágrima, o ressecamento do olho é um problema? É um problema, a qualidade de vida cai muito, a pessoa pode ter dor.
nos olhos, ela pode ter sensação de areia, ela pode ter coceira, ela pode ter embaçamento. Então, realmente afeta a qualidade de vida. É um pouco negligenciado, mas é uma questão super importante, assim, principalmente para mulheres pós-menopausa, né? Pós 50 anos, 55. Até os olhos são atingidos? Até os olhos. Até os olhos. É mais comum nas mulheres e principalmente pós-menopausa. E hoje em dia com as telas, né? Porque é difícil quem não usa a tela. O tempo todo, doutora Kemi? Então o olho fica mais seco ainda, porque na tela a gente não percebe, mas a gente pisca menos. E quem trabalha muito com tela, vale investir num colírio prescrito, sempre prescrito pelo oftalmo? Com certeza, Regina, com certeza. Então, existem vários lubrificantes no mercado. Os lubrificantes são lágrimas artificiais. Então, é um produto que limita a nossa lágrima. Tem vários tipos. Geralmente, eu sugiro os sem conservantes para diminuir os efeitos colaterais. Sim. Então, existem diversos tipos e ajuda bastante a aumentar o conforto, principalmente em dias mais secos ou quando a umidade do ar está mais baixa, ali no inverno em São Paulo, poluição. Quem trabalha muitas horas em tela, dá mais conforto. Avião, nossa, faz muita diferença. Eu acho que nós temos pergunta do pessoal de casa, vamos ver. A gente pede pelo Instagram e as pessoas mandam. Ai, que legal. Vamos ver se teve alguma pergunta enviada pelo Instagram. Ah lá, Letícia. Boa tarde, Regina. Boa tarde, Lê. Devemos passar protetor, olha que ótimo, passar protetor solar na região dos olhos. É permitido usar maquiagem por cima? Excelente essa pergunta, Excelente adorei. mesmo. Muito boa pergunta, Letícia. Então, depende, tá? A resposta é depende porque nem todo protetor solar pode ser utilizado na área dos olhos. Hoje em dia, existe sim um protetor que é permitido utilizar nessa região. Quer dizer, ele vai ser hipoalergênico, ele não vai causar um processo inflamatório irritativo no seu olho. Então, o ideal é usar este protetor. É uma marca? Tem uma marca. Uma única marca? Começa com que letra? Com I. Não identifiquei, mas você deve ter identificado. Então, fecha o olho e passa no rosto todo. Evitar assim, a linha dos cílios é bom evitar. Tá? Mas ele é um protetor que a gente usa até em pós-operatório de plástica, né, palpebral, porque a pessoa fica roxa e não pode tomar sol. Então ele é um protetor que não irrita o olho. Os demais, evitar, fazer esse círculozinho. Esse círculo é bom ser evitado. Perfeito. Tá? E pode passar maquiagem? Pode, depois que ele secar, espera ele secar e aí pode passar a maquiagem. Tá bom. Próxima pergunta. Rosana, boa tarde. Moro no litoral e sinto sempre os meus olhos com areia. O ideal é apenas lavar os olhos ou usar colírio para ajudar a hidratar e limpar. Beijos e parabéns, Regina. Obrigada, Rosana. Ai, que querida. Querida então, mesmo. Bom, lavar daquela forma que eu falei, né? Lavar os cílios. Água que a gente beberia. Exato. Pode até ser água do chuveiro, se for bem do lado de fora, só para lavar. Tá. Né? Como se fosse tomando banho mesmo. Pode ser durante o banho. Uma gota de shampoo infantil neutro, água morna do chuveiro. Olhinho fechado. Olhinho bem fechado, lava os cílios, a pálpebra e enxágua bem. Isso para todos, tá? Colírio, no litoral, talvez tenha mais vento, o sol, né? Talvez seja um tempo mais propício, um ambiente mais propício para causar irritações. Eu sugiro, sim, de fazer uma consulta de rotina e utilizar um colírio lubrificante. Tenho certeza que vai melhorar os sintomas dela. Pedir para o médico prescrever mesmo, né? Sim, com certeza. Porque se não é uma solicitação, talvez o médico não prescreva. É fazer essa queixa. Isso, essa queixa é importante. Isso. Às vezes a pessoa acha que não é importante, mas toda queixa é importante. Concordo. Todas. Mais uma. Outra Letícia, gostaria de saber se dormir com rímel faz mal aos olhos. Confesso que já deixei de tirar à noite por pura preguiça. Ah, Letícia, todas nós. Pois é. Até a doutora Kemi, tenho certeza. Até eu, Letícia. Confesso. Ai, às vezes você fala, ai gente, olha, amanhã. Confesso não que é o ideal, já dormi, mas não é o ideal. Mas às vezes na vida a gente faz uma vez. Então é bom evitar, claro. É bom evitar por vários motivos, né? Primeiro pelos olhos, porque a gente pode irritar o olho, causar ali o que a gente chama de meibomite, que é uma inflamação na pálpebra, aumenta a oleosidade dessa região. Você pode desenvolver um terçol, aumenta a chance de ter aquele terçol.
mas de vez em quando acontece. Sim. Agora, o outro motivo é também maquiagem. A gente não pode dormir com ela porque aumenta o processo de envelhecimento, acelera, né? E essa pele, ela é muito fina, então ela Muito é a pele, delicadinha. É a pele que primeiro envelhece, então evitar de dormir de maquiagem nos E olhos. suja toda a fronha, você acorda no dia seguinte, tá uma lambança. Sim. Há muitos anos que eu não faço mais isso, porque eu falo, não, o estrago vai ser maior, Não vale a pena. vamos tirar a maquiagem, não vale a pena. Conversei com a doutora Kemi Salame, que está no Instagram como DRA, Kemi Salame, Kemi com K e I no final, Salame com S e I no final. Doutora Kemi Salame, é sem ponto, né? Sem ponto. Dra Kemi Salame. Muito obrigada, um beijo para sua princesa. Eu que agradeço, felicidades, Regina. Muito Tudo de obrigada. bom Até- sempre.